Shabbat Shalom. I know most of you may not celebrate Shabbat, but I do celebrate Shabbat every week, and tonight starts Shabbat. Eu sei que a maioria de vocês não celebra o Shabat, mas eu celebro toda semana e hoje nós estamos iniciando o Shabat. So I love Shabbat. I'm very happy for Shabbat. Eu amo Shabat, estou muito feliz quando chega o dia. I'm glad to be here on Shabbat with you. E eu estou muito feliz de estar aqui no Shabat com vocês. So this morning, I felt like I liken what's happening here at the conference to a train taking off from the station. Eu assemelho o que está acontecendo aqui a um trem que está saindo da estação. So Christopher is like the conductor. This morning he was saying, all aboard, get aboard. Christopher era como o condutor chamando todo mundo para embarcar. Vamos embarcar. And when I came up in the morning, it was like I was the engineer of the train, and the train starts going slowly. E eu de manhã estava como engenheiro, condutor. Eu estava saindo assim devagar, assim, pegando o movimento devagar. So I shared my testimony with you. I gave you a little bit of a quick picture of TJC2. Compartilhei um pouco do meu testemunho, dei uma pintura, um quadro rápido assim, do que é o TJC2. But as we continue in the conference, the train is going to go faster and faster and stronger. E à medida que nós continuamos agora na conferência, o trem vai pegar embalagem, vai pegar mais velocidade. So are you all aboard? Todos já embarcaram? So tonight, because it's the beginning of Shabbat, hoje à noite, como é o início do Shabat, I just felt compelled to bring more of a wonderful Shabbat message. Eu me senti assim, estou sentindo direção de Deus de dar uma mensagem de Shabat para vocês. And it pertains to TJC2. Pertence ao TJC2. But I want us to find our resting place in Shabbat. Shabbat means rest. Mas eu quero que nós encontremos o nosso descanso, porque o Shabat significa descanso. So I want to just take a moment to apologize for leaving the conference this afternoon. Quero só pedir desculpas por não ter estado aqui hoje à tarde. Yesterday I traveled for about 30 hours to get here. Ontem eu fiquei 30 horas a caminho para chegar aqui. I didn't realize how tired I was. Eu nem percebi o quanto que eu estava cansado. But I went back to the hotel just to get a little rest. Mas eu voltei para o hotel só para descansar um pouquinho. I walked in my hotel room. Entrei no quarto do hotel. And I sat down on my bed. And I was gone for an hour and a half. Sentei na cama e apaguei por 1h30. So, thank you for excusing me. Muito obrigado por ter me dado licença para fazer esse descanso. Tonight, I want to talk a little bit about the emergence of the Messianic Jewish community. Eu quero falar um pouquinho sobre o surgimento da comunidade messiânica. So when I say the emergence, I mean that just in my lifetime, God has resurrected, I use that word on purpose, resurrected the Messianic Jewish community from the first century. No tempo da minha vida, durante a minha vida, Deus tem ressuscitado, eu uso essa palavra de propósito, que Deus tem ressuscitado a comunidade messiânica. So, almost in my lifetime, two great miracles have happened. Praticamente dentro da minha vida, do tempo da minha vida, 2 grandes milagres aconteceram. And forgive me if I'm sounding too narrow, but not many people have understood or even seen these 2 miracles as miracles. Mas perdoa-me se eu falo isso, mas a maioria das pessoas não tem reconhecido essas 2 coisas como milagres. The first miracle,
has to do with the people of Israel returning to the land of Israel. Tem a ver com o povo de Israel voltando para a terra de Israel. So the people of Israel now are back in the biblical land of Israel that was promised to our forefathers. O povo de Israel está de volta à terra que Deus prometeu aos nossos antepassados, nossos pais. But in order to really get excited about that, you have to know the Word of God. Mas para realmente ficar animado, empolgado sobre isso, você tem que conhecer a palavra de Deus. So I want first to go to Ezekiel chapter 36. Então eu quero ir primeiro para Ezequiel capítulo 36. I'm going to turn my big Texas Bible to Ezekiel 36. Eu vou abrir minha Bíblia de Texas, uma Bíblia bem grande, para Ezequiel 36. And put on my glasses. E colocar meu óculos também. So before I start reading in Ezekiel 36, I want to tell you who Ezekiel is. Antes de ler Ezequiel 36, eu quero falar sobre quem é Ezequiel. Ezekiel is the first major prophet of the diaspora. Ezequiel foi o primeiro grande profeta da diáspora. He didn't prophesy in Jerusalem or in Israel. He prophesied after Babylon had come to Jerusalem and taken the Jews away. Ele não profetizou em Jerusalém ou na terra de Israel, mas ele profetizou na Babilônia, no cativeiro, depois que o povo tinha sido levado por Babilônia para o cativeiro. So he is prophesying in the middle of what we could call a great depressing time for the people of Israel. Então ele estava profetizando durante um tempo que nós poderíamos dizer que era um tempo muito triste, deprimente para o povo de Israel. So God raised up Ezekiel to bring some level of hope. Deus levantou Ezequiel para trazer uma nova dimensão de esperança. To these people who have been dragged out of the land and now taken to Babylon. Essas pessoas que foram arrancadas da sua terra e levadas para uma terra de cativeiro em Babilônia. Ezekiel is not the only one who addresses this Babylonian diaspora. Ezequiel não foi o único profeta que se dirigiu, que falou diretamente para o povo da diáspora. Jeremiah was the last prophet major prophet in the land who prophesied about Babylon. Jeremias foi o último profeta que ainda profetizou ainda na terra de Israel, mas a respeito do cativeiro que aconteceria. And Jeremiah, when he was prophesying in the land and he was telling the people to repent because God was going to bring a foreign nation to carry them away, he got arrested and thrown into jail. E Jeremias, quando ele falava com o povo que eles tinham que se arrepender porque viria um país estranho, um país de fora, ia levar o povo para o cativeiro, Jeremias foi preso e jogado na prisão por causa dessa profecia. But Jeremiah knew that this was the word of the Lord, but nobody was listening to him. Jeremias sabia que ele estava recebendo uma palavra de Deus, mas ninguém quis escutá-lo. So Jeremiah is also called the weeping prophet. Então Jeremias por isso é chamado profeta chorão. Why? Because he saw his prophetic word come to pass in front of his eyes. Porque ele viu a profecia de destruição, de juízo acontecer diante dos seus olhos. So the Babylonians came in, they were killing women, they were raping women, killing children, and carrying off the able-bodied men. Ele viu esse povo cruel chegando, estuprando mulheres, matando crianças, levando as pessoas que tinham mais capacidade de trabalhar para ir embora como escravos. And Jeremiah was in jail weeping. E Jeremias estava preso e chorando por causa disso. Because the people did not know the time and the season of the Lord.
porque o povo não reconheceu o tempo e a estação, o tempo da visitação, o tempo de que Deus estava mostrando para ele que ia acontecer. And he didn't weep because they weren't listening to him. He wept because they weren't listening to God. Ele não chorou porque as pessoas não estavam ouvindo a ele, ele chorou porque as pessoas não estavam ouvindo a Deus. And he was crying because he saw the consequences of the people who denied the prophetic word of the Lord. E ele chorou porque ele viu as pessoas negando, rejeitando a palavra profética de Deus. And one of the reasons I'm telling you about Jeremiah is because I want to encourage you to not neglect the word of the Lord. E estou falando sobre Jeremias porque eu quero encorajar vocês a não negligenciar, não deixar de lado a palavra de Deus. We are living in a day right now, and I'm sharing with you these two miracles right before our eyes. Nós estamos vivendo nessa geração, estou compartilhando com vocês que nós estamos vendo 2 milagres que aconteceram diante dos nossos olhos. So please, don't pay attention to me. Por favor, não precisam prestar atenção às minhas palavras. Pay attention to the word of the Lord. Preste atenção à palavra do Senhor. So Ezekiel writes to the diaspora Jews. Então Ezequiel escreve essa profecia para os judeus da diáspora. And he begins by saying in Ezekiel 36, E ele começa dizendo no capítulo 36, the Lord says, I scattered you among the nations. o Senhor disse, eu espalhei vocês entre as nações, Because of your ways and your deeds. por causa dos seus caminhos, seus atos, seus feitos. Versículo 19. It's verse 19. And then in verse 20, the Lord says, but wherever you went to the nations, you profaned my holy name. E no versículo 20 ele diz, e chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Because the people would look at you, the Jewish people, the nation, the people of the nations would look at the sons and daughters of Israel and they would say, what are you doing out of your land? Porque as outras nações olhavam para o povo de Israel e falavam, por que vocês estão aqui fora da sua própria terra? So the land of Israel and the people of Israel are very tied together and they affect the reputation of God. Então, a terra de Israel e o povo de Israel estão muito interligados e isso afeta a reputação do nome de Deus. So Ezekiel was not pointing a finger at them and saying, you sinners, you sinned. No, God is saying, you profaned my name because now you had to leave the land that I gave you. Então, Ezequiel não estava apontando o dedo dizendo, vocês são pecadores, vocês pecaram. Deus estava dizendo, vocês profanaram o meu nome porque vocês tiveram que sair da terra, eu tive que tirar vocês da terra por causa do pecado. So then in verse 21 of Ezekiel, he says, but then God became concerned for his own name, for his own reputation. E aí no versículo 21 diz que Deus ficou preocupado com a sua própria reputação, com seu nome. I love this Eu amo isso, because God moves and he acts because of for his own name's sake. porque Deus se move, Ele age por causa do seu próprio nome. Don't think for a moment that Israel is living in the land today or got the land back today because we were so good. Nunca pense que Israel está hoje na sua própria terra, ganhou a terra de volta porque nós fomos bons e merecemos isso. No, God is doing all of this for his own name's sake. Deus está fazendo tudo isso por causa do seu próprio nome. Does he have mercy on us? Yes. Ele tem misericórdia de nós? Sim, claro. Is his heart for us? Yes. O coração dele arde por nós? Sim. But he's not waiting for us to be so righteous so he can act.
Mas Ele não está esperando que nós sejamos justos para que Ele haja em nosso favor. God will act according to his word, Deus vai agir de acordo com a sua palavra. and he will protect the honor of his own name. E Ele vai proteger a honra do seu próprio nome. So I love this part of Ezekiel 36. He says, because of my name, I am going to act on your behalf. Eu amo isso, então, aqui nesse capítulo, porque ele diz, por causa do meu nome, eu vou agir em favor de vocês. So then we read in verse 23 of Ezekiel 36, Depois, no versículo 23 do capítulo 36, I will vindicate the holiness of my great name eu santificarei o meu grande nome among the people of the nations where you have profaned my name. que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, Because you were out of my land. porque saíram da minha terra, da sua terra. So he says, I will prove myself holy in their sight. Então ele diz, eu mostrarei o meu nome santificado diante deles. So is Israel in the news every day? Israel está nas notícias todos os dias, Whether for good or for bad, Israel is in news every day. seja para o bem ou para o mal, Israel sempre está nas notícias todos os dias. You almost have to be dead not to know about what's going on, and that Israel is in the news. Você praticamente tem que está morto para não saber o que está acontecendo com Israel nas notícias. And this is because God is on the move. E isso é porque Deus está começando a agir. And he says in verse 24, E ele diz no versículo 24, I will take you from the nations, he says to Israel, to the Jewish people, I will take you from the nations, então ele fala para o povo de Israel, vos tirarei dentre as nações, I will gather you from all the countries where you have been scattered, vos reunirei de todos os países para onde foram, and I will return you to your own land. e vos trarei para a vossa terra. This is the first miracle. Este é o primeiro milagre. We are living in the day right now, today. Today is the day. Nós estamos vivendo hoje estamos vendo isso. We are living and watching with our own eyes the first miracle that I'm talking about. Nós estamos vivos hoje, estamos assistindo, estamos vendo esse primeiro milagre que estou falando com vocês. So many of you are too young or maybe don't know the history of Israel. Alguns talvez sejam jovens ou não conheçam a história. And I don't want to share, I'm not going to go over the whole history of Israel, but I do want to share with you the last 100 years. Eu não vou passar por toda a história de Israel, mas eu quero falar um pouquinho sobre os últimos 100 anos. So what happened 100 years? This is the year 2019, Então nós estamos no ano 2019, right? 2019. 2019. 100 years 2019. ago, what was that? 100 anos atrás, o que era? Any mathematicians here? Tem algum matemático aí, fazer as contas? 1919. 1919. In 1917, there's a document that was signed in England that we call the Balfour Declaration. Em 1917, houve um documento assinado na Inglaterra que nós chamamos a Declaração Balfour, 102 years ago. 102 anos atrás. The Balfour Declaration was a declaration made by the English Parliament which ruled the Middle East. Essa declaração foi uma declaração do parlamento britânico e a nação de Inglaterra governava essa região do Oriente Médio. So you know the old saying, the sun never sets on the what is it on the British the Commonwealth of Britain, something like that. Yeah, the flag of Britain. Anyway, Então eles tinham até um ditado naquela época que o sol nunca se punha sobre o Império Britânico. so Britain ruled over the Middle East and other places. E então o Império Britânico, a Inglaterra governava essa região do Oriente Médio, além de muitas outras. And the Balfour Declaration declares that England is going to give
a huge piece of land that belonged to the people of Israel back to the people of Israel. Então essa declaração Balfour era uma declaração de que Inglaterra devolveria ou daria para o povo judeu um pedaço grande de terra ali naquela região. Now you've seen a map. You know Israel is this little tiny sliver of land in the Middle East, little tiny thing. Vocês já olharam para o mapa e sabem que Israel é uma faixa, uma coisa muito estreita, difícil até de achar no mapa, né, no meio do Oriente Médio. Look, São Paulo is 3 times bigger than Israel. Só o estado de São Paulo deve ser 3 vezes maior do que Israel. Israel's small, Israel é um país pequeno, but it has a big reputation mas tem uma fama muito grande, because the hand of God is on the land. porque a mão de Deus está sobre aquele lugar. God will honor his name, E Deus vai honrar o seu nome, and he will honor his word. e Ele vai honrar a sua palavra. Don't shortchange God because he doesn't forget. Não subestime Deus, porque Ele não se esquece. So here's little Israel, this little sliver, but England, before that was even in existence, Great Britain gave or promised to give, didn't give, but promised to give through the Balfour Declaration this huge piece of land, much bigger than today's present Israel. Então, nessa declaração Balfour, a Inglaterra estava prometendo dar, eles nunca deram isso, mas eles prometeram dar uma área de terra muito maior do que é o Estado de Israel hoje. So the Balfour Declaration promises Israel, where they are now, plus all of Jordan, where Jordan is, plus part of Syria. All of that land was being given to the Jews. Então, nessa declaração, eles estavam prometendo dar o que hoje é Israel, a região que é Jordânia e uma parte da Síria. But it never happened Mas isso nunca aconteceu. because of history, because the British began to, 2 things happened to the British. One, they got pressure from the Arab League. Então, 2 coisas nunca aconteceu, porque 2 coisas aconteceram. I'm calling it the Arab League. It wasn't really a league. It was just A Inglaterra começou a sofrer pressão dos países, do povo árabe na região, and plus oil was being discovered in the Arab lands. e além disso, foi nessa época que o petróleo estava sendo descoberto nas terras árabes. And so that pressure came to bear, and so they didn't fulfill the Balfour Declaration. Então, essa pressão começou a pesar sobre a Inglaterra, e eles nunca cumpriram essa promessa que eles fizeram na Declaração Balfour. So I can't change history. I don't even know what would happen if we could change history. But my guess is if the Balfour Declaration had been fulfilled, we would not have lost 6 million Jews in the Holocaust. A gente não pode mudar a história, e a gente nem sabe direito o que teria acontecido, mas o meu palpite é que se tivesse acontecido isso que foi prometido nessa declaração, não teria acontecido o Holocausto. So God says, I will take you from all the lands and bring you back to your own land. Então Deus está falando, eu vou pegar vocês de todas as terras para onde vocês foram e vou trazer vocês de volta para a sua terra. So 100 years ago, there were roughly 67,000 Jewish people living in what we now call the land of Israel. E então, há 100 anos, havia mais ou menos 67 mil judeus morando nessa terra que nós chamamos de Israel. 67,000 Just Jews or altogether? Jews, 67,000 Jews. There were Arabs there too, but Tinha árabes também, tinha uma população maior, mas tinha 67 mil judeus nessa época na terra. today, 100 years later, this is prophecy being fulfilled. That's why I'm telling you. I'm giving you a historic perspective now. Estou dando uma perspectiva histórica para vocês entenderem o milagre que aconteceu. Então, nós estamos vendo o cumprimento de profecias. So, from 67,100 years ago to today, Então, de 67 mil judeus há 100 anos para hoje, 6.7 million Jewish people in the land today. hoje tem 6,7 milhões de pessoas, de judeus na terra hoje. So I'm sharing with you because I want you to
step back a little bit and you can see, whoa, wait a minute. I think God is fulfilling prophecy in Ezekiel. Estou mostrando isso para vocês que vocês olhem para essa profecia de novo e olhem para a situação da realidade e vejam se, puxa, Deus realmente está cumprindo a profecia. I will take you from all the countries where I scattered you, and I will bring you back to your own land. Eu vou pegar vocês de todos os países para onde vocês foram espalhados e vou trazer vocês de volta para a sua terra. For 2,000 years we've been gone. Por 2.000 anos não estávamos mais na terra. Let me tell you, if you haven't thought about this, there's not another group of people on the face of the earth who have been scattered out of their country for 2,000 years and returned. Se você nunca pensou sobre isso, quero que você medite. Não existe nenhum outro grupo étnico, não existe um outro povo, não existe alguém que tenha sido expulso da sua terra e 2.000 anos depois tenha voltado. Não tem isso na história. We need to recognize the hand of God when it appears. Nós precisamos aprender a reconhecer a mão de Deus quando a mão de Deus aparece. God has his hand stretched out right now. Deus tem sua mão estendida agora mesmo.